Começando aqui no canal mais um teste de viagem e o carro da vez é o Fiat Fastback Limited Edition já 2026. Carro equipado com motor 1.3 turbo, mas depois a gente fala melhor sobre conjunto mecânico que teve alterações inclusive. Vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro para testar na prática quesitos como desempenho, consumo na estrada, isolamento acústico, direção, suspensão e etc. O sistema ADAS a gente vai falar num vídeo dedicado a isso, para a gente explorar cada item com um pouco mais de calma, nos mínimos detalhes que vocês bem conhecem já aqui do canal GT Autos. Um pouquinho do interior para vocês e vamos lá conferir na prática. Estamos começando o nosso trecho de estrada. Para isso eu vou resetar o percurso D. Vocês podem ver que tem bastante trips disponíveis aqui no Fiat Fastback, né? Praticamente em todos os estelantes que usam este painel de instrumentos de 7 polegadas. Você pode criar do trip A ao D e ainda tem o desde abastecimento e um histórico das últimas médias em trechos de 20 km. Então é muito completo nesse quesito informação sobre o consumo de combustível. Vamos começar falando, claro, sobre conjunto mecânico, que inclusive é um destaque aqui dessa versão Limited Edition. Adoro esse nome, acho tão bonitinho, né? Limited Edition. Perigo à frente. Ah, toda vez atrapalha nós. Eita, brincadeira, hein? Motor 1.3 Turbo Flex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Esse motor a gente já conhece de vários carros da Stellantis também, há alguns aninhos já. Só que ele teve mudanças. Praticamente todos os carros do grupo fabricados a partir de 2025 passaram a ter 176 cavalos, seja com etanol ou com gasolina. A diferença é que antes eles tinham 185 no etanol e 180 na gasolina. Então uma redução de 9 cavalos com etanol e 4 cavalos com gasolina. Com gasolina a diferença assim não é tão expressiva, né? Mas pelo menos manteve o torque de 27,5 kgfm que já tinha antes. E o legal é que ele está disponível a somente 1.750 rotações, o que significa que você não precisa subir muito o giro do motor para ter uma boa resposta de torque aqui do conjunto. Falando em conjunto, o que trabalha junto com esse motor 1.3 turbo, que é o T270, é a transmissão automática convencional de 6 marchas. Alguns carros, na verdade só o Jeep Renegade, tem nas versões 4x4, com esse mesmo motor 1.3 turbo, um câmbio de 9 marchas. E a tração é lógico que nesse caso aqui é só dianteira, só o Renegade que tem, pelo menos por enquanto, né, a tração 4x4 com este motor. Agora eu quero abordar o assunto isolamento acústico e também o preço do carro, porque eles estão interligados. Olha aqui este C60 na cor Slash Gold. Slash Gold não, esse é da Jeep. Essa cor é a Bright Dusk. Que coisa mais linda, hein? Enfim, a gente está aqui a mais ou menos 120 km por hora. Hoje parece que está um pouco mais de vento do que o normal lá fora, mas você escuta muito ruído aqui dentro nesse sentido. É muito barulho de vento que entra. De vez em quando, inclusive, eu tento fechar os vidros, porque dá a impressão de que tem um vidro um pouco aberto. Mas não, é o isolamento acústico do carro que realmente não é legal. E quanto maior a velocidade, mais esse barulho de vento aumenta, né? Então realmente incomoda bastante. Rolagem dos pneus e coisas nesse sentido, eu sinceramente não me incomodo. É o barulho de vento mesmo que é o problema. E pelo preço do carro, ele deveria ser melhor. Ele custa, nessa versão Limited Edition, antes ela tinha o sobrenome Powered by Abarth. Graças a Deus não tem mais, porque ficava um nome gigantesco, né? Era Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth 1.3 Turbo 2025. Você ficava meia hora para falar o nome do carro. Enfim, custa R$ 173.490, mas você tem opcionais, então o valor não para por aí. Além do costume já de cobrar pintura metálica, perolizada ou coisa nesse sentido, você tem também pacotes opcionais para esse carro, e é mais de um. Então, na prática, completo esse carro com pintura metálica, ele sai por mais de R$ 185.000. É um valor bastante alto, dá uma diferença bem boa, né? São mais de R$ 10.000 de diferença em relação ao carro, digamos que cru e com os opcionais. Mas na avaliação completa eu comento para vocês se vale a pena ou não comprar o Fastback por esse preço, e é lógico que eu vou comparar também com seus
concorrentes. Mas em relação ao isolamento acústico, é um preço realmente muito elevado. Ah, eu tô chateado, viu? Tô aqui, ó, no quase Natal já, gravando vídeo pra vocês. Vocês estão assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixaram um like aqui embaixo, não hyparam o conteúdo. Então, por favor, faça isso. Se você tiver no celular, com o aplicativo do YouTube atualizado, claro, você arrasta os comentários ali pro lado e acha a opção de hypar o vídeo. É completamente gratuita, mas ajuda muito o nosso canal. Isso é muito importante. Agora o assunto é direção e suspensão. Nós temos uma direção bem calibrada aqui, pelo menos ao meu ver. A Fiat manda bem nesse sentido, porque na cidade ela é bastante leve, mas na estrada, por ela ser elétrica progressiva, ela aumenta bastante a sua rigidez e fica aqui bem mais pesada. Vocês podem ver que com esses simples toquinhos aqui, ó, o carro nem vira, eu tenho que fazer mais força para ele responder. Ok, não é uma direção extremamente direta, mas ela também não demora tanto assim. O carro aponta até que relativamente rápido. E para um carro com pegada mais confortável, se você quiser o esportivo, tem o Abarth, né, que a gente já testou aqui no canal. Aí lá sim você tem uma direção ainda mais responsiva. Agora falando sobre suspensão, eu gosto, acho confortável o carro de modo geral, mas ele tem nessa versão rodas de liga leve aro 18, assim como a Impetus, que a gente testou também lá com o sistema híbrido leve. E por conta disso, o pneu acaba ficando um pouco mais fino. Então ele está mais suscetível a rasgar em buracos, a criar bolhas, por exemplo, quando você passa dependendo do desnível. E ele deixa o carro um pouquinho menos confortável. Então a suspensão, ela amortece bem. Você não sente ela muito seca ou ela muito rígida. Só que os pneus tiram um pouquinho do conforto. Então você que está acostumado com o Fiat, que é um pouco mais molenga, é um pouco mais confortável, aqui no Fastback, pelo menos nessas versões com rodas aro 18, você percebe que ele não deixa a desejar no conforto, mas em comparação com outros Fiat ele é ligeiramente mais durinho. A parte boa é que não fica aquele carro super molenga também, né? Quero falar agora para vocês sobre consumo de combustível. Mas eu lembro que agora estamos com aquela gasolina com 30% de etanol, ao contrário dos 27% que a gente tinha antes. Então sim, pessoal, hoje o carro bebe mais do que bebia anteriormente, né? Então todos os carros, mesmo 100% gasolina, pioraram, 100% entre aspas, né? Não sendo flex, eu digo, pioraram o consumo. Estamos aqui com gasolina na estrada, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, e o Inmetro diz pra gente que ele faz na rodovia com esse combustível 13,6 km por litro. Mas vamos ver a nossa média. Eu lembro também que esse carro pesa nessa versão Limited Edition 1.310 kg. O que eu não acho assim um carro muito pesado, tá bem na média ali da categoria. Um Renegade, mesmo na versão intermediária, tem 1.476 kg, então é bem mais pesado. Chegando então aqui ao pedágio, trip de consumo D, que foi o que a gente resetou lá no início do trecho 100% rodoviário. Foram 24,5 km rodados em 14 minutos, 103 km por hora de velocidade média, tá pessoal? E um consumo 17,6 km por litro. Eu acho, pro porte do carro e pela potência, um consumo realmente muito bom aqui na estrada e bem acima dos 13,6 que o Inmetro informa pra gente. Mas já comenta aqui o que vocês acharam. Se o consumo é bom, vamos descobrir agora como que é o desempenho saindo do pedágio. Pessoal, já liguei o modo esporte, vamos colocar aqui em 30 por hora e fazer então o nosso teste. Vamos lá, 30, pé no fundo. Ó, nem reduziu, foi de segunda, né? 60, 70, 80, 90, não vai dar, hein? 100, 110, 113 chegamos. Eita, caminhão querido, hein? Puta merda, hein? Chegamos a 113, isso significa o quê? A gente vai então fazer o teste de novo durante a noite, voltando aqui nesse mesmo trajeto. Do outro lado, é óbvio, né? Não vou voltar na contramão. Mas ok, tivemos ali uma aceleração parecida, né? Chegamos quase a 120. E vocês podem ver que ele responde muito bem, ele responde rápido. Eu lembro vocês que o carro está abastecido com gasolina, embora não mude, né, os números de potência e torque, mas o ar-condicionado está ligado. Isso a gente sabe que rouba um pouco de potência da motorização. Aqui também é uma subidinha, mas vamos lá para o nosso teste de novo. 100 por hora, pé no fundo. De quinta reduziu para terceira, em 110, 120. O que vocês acharam? Bom ou não? 100 por hora, pé no fundo.
Ó, o outro entra sem dar certo, é brincadeira. 110, 120. E aí, acharam bom? Eu gostei aqui do desempenho dessa versão. Não é o melhor do mundo. O Abarth, por exemplo, provavelmente vai andar um pouquinho mais, porque ele é o único que manteve ali os 185 cavalos. O torque é o mesmo, né? Mas manteve no etanol ou 180 na gasolina. Isso tanto o Fastback quanto o Pulse Abarth. Mas todos os outros carros da Stellantis, Renegade, Commander, Toro e etc., todos eles perderam potência. Vamos ver de 90 por hora, tá em quinta marcha, em pé no fundo. Reduziu para terceira de novo. 100, 110, 120. Lembrando que o modo Sport está ativado o tempo todo. E aqui, como ele não tem a transmissão CVT e sim aquela de 6 marchas, você percebe realmente que ele prolonga um pouco mais as marchas, né? Então ele demora mais para trocar, justamente para manter o giro um pouco mais alto. Ainda assim, ó, estamos a 112, ele pôs sexta marcha. Então na hora de eu pisar ele vai demorar um pouquinho para reduzir. Se ele mantesse em quinta, por exemplo, ou quarta, já que o modo Sport está ativado, ele teria um desempenho ainda melhor, um pouco mais empolgante. Vamos fazer uma última aceleração de 105 por hora. Vamos lá, ó. 105 pé no fundo, ó, reduziu de sexta para quarta, tá vendo? 110, 120. Responde rápido, né? Ele atinge rápido a velocidade. Desativando o modo Sport, já muda o layout aqui do painel e olha como ele já reduziu, né, a rotação, jogando ali para sexta velocidade. Pessoal, prometi que eu ia refazer, felizmente aqui nem tá tão escuro, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui em 30 por hora. Cadê? 30, pé no fundo, tá no modo Sport, hein? Ó, tem uma resposta legal, bastante vigorosa, ó. Vamos lá, 100, 110, 120. E aí, o que vocês acharam, hein? Eu achei bem rápido. E eu nem falei antes, mas a gente tem aqui essa telinha de performance. Usando o modo Sport ou não, ela está disponível. Você vê ali o percentual de potência, também o do turbo, a força G do carro e o contagiros, ele fica numa barra horizontal. Bem legal, né? Falando um pouco mais sobre como é dirigir o Fastback Limited Edition, eu posso dizer que ele é um carro bastante gostoso nesse sentido. Eu demoro para achar uma posição confortável, para ser sincero, mas depois que eu acho, ele fica gostoso. E esse carro tem o banco elétrico, né, como parte de um pacote opcional, também é novidade na linha 2026, mas que ajuda a você ter uma regulagem um pouco mais precisa, então fica um pouquinho mais fácil de achar uma boa posição. Chegou o momento da gente conferir qual foi o resultado de consumo agora no trecho inteiro de estrada, considerando as aceleradas que a gente deu. O ar-condicionado ligado o tempo inteiro, o carro lá continua abastecido com gasolina, é óbvio. E foram então aproximadamente 36,8 km rodados em 25 minutos, 88 km por hora de velocidade média, 36,9 km agora, hein? E o consumo ainda bom, de 15 km por litro. Considerando o ar ligado o tempo todo e as boas aceleradas que a gente deu, achei que o carro é bastante econômico e ainda assim ficou bem acima do que o Inmetro informa pra gente, que é 13,6, né? Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu posso dizer para vocês sobre o Fiat Fastback Limited Edition é que ele é um Fastback como a gente já conhece, então não muda muita coisa, e com esse motor 1.3 turbo eu acho ele bem acertado. Ele é um carro, como eu disse, relativamente confortável, né? Não é dos mais macios por conta dessas rodas, mas é sim confortável, tem um bom espaço interno, um baita porta-malas. O consumo eu gostei bastante rodando na estrada, principalmente por estar num dia quente e com ar-condicionado ligado. O desempenho é bastante bom. Também, como vocês viram, a gente fez até 2 vezes, né? Tivemos que repetir o teste. E eu acho que o sistema de som, embora ele seja relativamente bom, ele poderia ser, sim, um pouquinho melhor. Mas de modo geral o Fastback é um bom carro. Pensando numa viagem, eu acho que o que decepciona somente é o quesito segurança, que é muito importante. Vocês entenderam o que eu quis dizer quando eu falei somente, né? Tem só 4 airbags, por exemplo, e o sistema de ADAS poderia ser melhor. A gente vai falar disso também num vídeo dedicado a esse assunto. Mas de modo geral, acho o Fastback sim uma ótima opção para você pegar a estrada com esse motor 1.3 turbo. Agora vamos ver como que ficou o consumo do trecho inteiro entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. O trip de consumo que a gente resetou lá em São Bernardo foi esse aqui, o C. Porém, esse carro, como vocês já sabem, já falei em vários Fiat,
infelizmente ele fica contando o tempo do trajeto e mudando a velocidade média, mesmo com o motor desligado se a chave estiver acionada. E como a gente chega aqui ainda manobra o carro e etc, ó, acabou de mudar inclusive ali os números, eu anotei essas informações assim que a gente chegou. Então a distância está correta, realmente foram 79,1 km rodados, mas foram 1 hora e 26 minutos. Ali ele já está mostrando 1 hora e 48. E foram 54 km por hora de velocidade média, ali está mostrando já 43. O consumo mudou um pouquinho, que a gente só manobrou, né? Chegamos aqui com 14,7 km por litro, ali ele está falando para nós 14,6. Acho um consumo realmente muito bom, considerando que a gente pegou cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, que assim, não tinha trânsito pesado hoje, mas tinha bastante carro, né? Então você não anda totalmente livre. Pegamos também um pouquinho de trânsito ali na Marginal, e na estrada ainda demos aquelas aceleradas e depois o percurso de cidade aqui em Jundiaí. Então fazer quase 15 por litro nessas condições, realmente eu achei bastante econômico. Hoje tá um sol pra cada um aqui, hein? Nossa senhora, pensa no gordinho que tá suando, hein, meu? Pessoal, por favor, né? Se ainda não deixou seu like aqui embaixo, não hypou o vídeo, ainda dá tempo, faz isso. Lembro que é de graça, mas ajuda muito o nosso canal. Quero também que você comente aqui embaixo o que você achou do Fastback Limited Edition. Gostaram do consumo e o desempenho? Esperavam mais? Esperavam menos? Comenta aqui pra gente ter essa conversa. E caso você ainda não tenha feito isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.